Nesta aula eu vou mostrar como passar dados entre o controller e a view. Podemos passar dados para as views usando diversos mecanismos. Dentre eles, os mais usados são o mecanismo que usa dados fracamente tipados e o mecanismo que usa dados fortemente tipados. Nessa aula eu vou focar na passagem de dados usando dados fracamente tipados. Todas as views têm acesso a uma coleção de dados fracamente tipada. Essa coleção pode ser referenciada através das propriedades viewData ou viewBag em controladores e views. Dessa forma, eu posso utilizar as propriedades viewData ou viewBag em controladores e views para passar informações para views. Aqui eu não tenho duas propriedades. Eu tenho a propriedade viewData e a propriedade viewBag, na verdade, ela é um invólucro em torno da propriedade viewData que fornece uma visão dinâmica sobre esta coleção. Então vamos ver cada uma dessas propriedades. A propriedade viewData, ela tem a seguinte sintaxe. Eu informo viewData, abro colchetes e informo a chave que eu quero identificar aonde eu vou armazenar o valor da propriedade. Utilizo o sinal de igual, que significa atribuição, e o valor que eu quero atribuir. Para me recuperar, eu vou ter que usar o nome, usado aqui na chave para obter o valor da propriedade. Então, a propriedade viewData ela é um dicionário de objetos derivada de viewData Dictionary. Ela é uma coleção de objetos chave e valor. Quando eu armazenar dados strings usando viewData, eu não preciso fazer a conversão. Agora, quando eu usar tipos complexos, como uma classe, eu preciso fazer a conversão. Aqui eu tenho alguns exemplos onde eu estou utilizando o viewData para armazenar valores. viewData nome, Macorati. Eu estou atribuindo a string Macorati a chave nome e vou recuperá-la usando viewData nome para recuperar o valor. E aqui eu estou dando exemplo para e-mail. Aqui é tudo string e aqui eu estou armazenando uma data. Eu posso usar viewData para passar dados de um controlador para views, dentro de views, e posso também utilizar viewData em partial views e em layouts. Nós vamos ver partial views e layouts mais adiante. Então vamos ao exemplo prático de utilização de viewData. Eu vou abrir a nossa aplicação, que eu tenho criado aqui. Vou fechar tudo aqui. Então, só para a gente nos posicionarmos, lembre que as rotas estão comentadas aqui no Middleware User MVC e eu estou definindo as rotas usando a abordagem do Attribute Routing, onde eu estou definindo, usando a palavra route e definindo o roteamento. No caso aqui, eu estou usando no controller. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um controlador. Novo controlador aqui na pasta controller. Eu vou selecionar a pasta, e vou clicar com o botão direito e vou colocar New Class. Vou informar o nome de teste controller.cs. Está aqui. Para isso ser um controlador, ele tem que herdar da classe controller. E para isso eu tenho que referenciar aqui o namespace Microsoft ASP.NET Core MVC. Então eu tenho o meu controlador, ele é um controlador que está vazio. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou definir nesse controlador um método action. Public e action result. Vou chamar ele de index. E ele vai retornar uma view. Ou seja, eu defini um método action padrão que está retornando uma view. Muito simples. Agora, seguindo as convenções do padrão MVC na ASP.NET Core,
MVC, eu tenho que criar uma pasta com o nome do controlador, do prefixo do controlador, dentro da pasta View. Então aqui na pasta View, eu tenho que clicar com o botão direito, vou colocar New Folder e vou chamar de Teste. E aqui dentro dessa pasta Teste, que está dentro da pasta View, eu vou criar uma view chamada Index, que vai ser retornada quando o método Action for executado. Então vou clicar aqui. Então lembrando que as views na ASP.NET Core MVC, elas têm a extensão .cshtml. Então eu vou colocar New File, vou colocar aqui Index, que é o nome da view, .cshtml. Muito bem. Agora o que eu quero fazer? Para mostrar, vamos então voltar ao nosso controlador. Para mim passar dados desse controlador para aquela view, eu vou usar view data. Então, ó, eu vou definir view data, né? E vou definir uma chave aqui. Por exemplo, saudação. E vou atribuir aqui, ó, o valor de olá. Vou criar uma outra chave aqui, que eu chamei de data de início. E aqui eu vou definir uma nova data. Vou colocar o ano, o mês e o dia. Aqui, se ele estiver reclamando, é porque eu preciso do namespace using system. Pronto. Então eu defini num dicionário, usando viewData, né, os valores olá e a data de hoje atribuído à chave saudação e data início. Agora eu vou definir aqui um objeto complexo. Para isso, como nós não vimos ainda model, tá? Eu não vou criar uma pasta model aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui, ó, um arquivo, uma classe, né, que eu vou chamar de endereço.cs. Eu estou fazendo isso aqui apenas porque nós não vimos models ainda, tá? Mas isso é uma coisa que você nunca deve fazer, colocar um arquivo solto dentro do seu projeto. Tá? E aqui eu vou definir public string nome, get, set. Agora eu vou copiar e colar para ganhar tempo, depois eu vou mudar só o nome. Então eu vou definir, estou definindo uma classe nome com rua, cidade e estado. São 4 propriedades do tipo string. Pronto. Defini a classe endereço com 4 propriedades strings. Nome, rua, cidade e estado. Muito bem. Então agora eu vou voltar no meu controlador testController e vou definir uma propriedade usando a propriedade viewData, que eu vou chamar aqui de endereço. E aqui eu vou criar uma instância da minha classe. E aqui eu vou atribuir alguns valores. Vou colocar aqui nome Macorati, rua projetada 100, falta a cidade, né? A cidade eu vou colocar Lins e o estado. Pronto. Então, eu defini agora um objeto complexo que eu armazenei em viewData na chave endereço. Agora eu quero passar isso para a minha view. Para fazer isso, eu vou lá na pasta Views, na pasta Teste, na View Index. E aqui eu vou ter que usar a sintaxe razor, né, para mim poder exibir as informações. Então, vamos recordar aqui as propriedades de viewData. Ó, quando eu usar um objeto do tipo complexo, eu preciso fazer a conversão. Quando eu uso string, eu não necessito. Então eu estou usando um objeto complexo que eu preciso converter. Então vamos lá no código. Então, usando a sintaxe razor, você está lembrado? Eu vou usar aqui arroba, abrir colchetes e vou colocar aqui
o código C#. Então eu vou fazer uma conversão, criei uma variável endereço, onde eu vou fazer assim, ó, que o meu objeto viewData endereço, eu tenho que fazer uma conversão ele informando que esse tipo aqui é do tipo endereço, que é o tipo da minha classe que eu criei no projeto aqui, ó. Certo? Eu tenho que fazer essa conversão, senão eu não consigo acessar as propriedades. Feito isso, agora, né, eu vou colocar aqui uma H1. E aqui eu já posso acessar. Voltando ao controlador, olha. Eu tenho duas propriedades que não são complexas, saudação e data de início. Essa eu posso acessar direto, elas são strings, né? Então eu não preciso fazer conversão. Então vamos lá. Então aqui eu vou colocar arroba viewData saudação. Então eu estou recuperando e exibindo o valor armazenado aqui na chave saudação. Aí aqui eu vou colocar um texto, alô mundo, né? Aqui eu vou colocar uma outra propriedade que é data início. E agora aqui eu vou exibir eu converti o meu objeto armazenado na chave endereço para o tipo endereço, para a variável endereço que é do tipo endereço. Então aqui eu posso acessar, né, as propriedades nome, eu vou colocar um br aqui, arroba endereço rua, arroba endereço cidade e arroba endereço estado. Aqui eu vou colocar um HR. Pronto. Aqui eu necessitei sempre utilizar a sintaxe Hazel, tá? Quando eu vou usar o código C# para fazer a conversão e quando eu vou exibir os valores, né? Olha aqui, ó. Nome, rua, cidade, estado. É do meu objeto endereço. Aqui no index, nome, rua, cidade, estado. Tá? Que é do meu objeto do tipo endereço. Feito isso, basta executar. Faltou uma coisa. No meu controlador, para mim poder atender essa requisição, o que eu vou ter que fazer aqui? Opa! O que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que definir um roteamento, porque eu não tenho lá no... né? Então aqui eu vou definir um roteamento aqui no meu controlador, da mesma forma que eu fiz aqui, ó. Então eu vou até copiar e colar, ó, route, para mim poder atender as requisições, senão ele não vai atender. Porque no meu arquivo startup eu não tenho nenhuma rota definida. Então agora eu já tenho aqui o test controller, né? Uma action index, estou usando o viewData para passar informações para view, e na view eu estou usando a sintaxe Hazel, fazendo a conversão da viewData endereço, para o tipo endereço, exibindo as informações de saudação e data início e exibindo as informações de endereço. Agora vamos executar. Então deixa eu vir dar um .NET WAT-RAM. Aqui, ó, ele não levantou, significa que tem algum probleminha. Vamos olhar no controller aqui, que ficou faltando ponto em vírgula aqui. Ele vai tentar startar novamente. Vamos voltar para index. Ó, agora ele levantou o servidor, tá vendo?
Eu tinha esquecido do ponto e vírgula aqui. Então vamos lá. Então agora vamos executar. O servidor está atendendo na porta 5000. Vou abrir um navegador. http localhost 2.5000 teste, que é o nome do meu controlador, index, que é o nome da minha action. Atendeu. Está aqui, ó. Olá mundo, a data e o endereço. Tá? É assim que funciona o ViewData. Então eu passei informações do meu controlador, definidas aqui, para minha view, exibindo aqui. Agora, vamos ver o ViewBag. O que é? Então eu usei ViewData. O ViewBag, na verdade, ele é um invólucro para ViewBag para ViewData. A sintaxe dele é você dar o nome ViewBag, ponto, o nome da chave e atribui o valor. Ele é um objeto dinâmico, baseado na funcionalidade Dynamic do C# da versão 4.0, né? E ele não necessita de conversão quando usando tipos complexos. Então essa é uma vantagem dele. Tá? Então para mostrar isso, eu vou voltar na minha aplicação aqui. Tá? Então eu não preciso alterar nada ali. Tá? Eu só vou alterar o código da view. Ao invés de ViewData, eu vou usar ViewBag. Tá? Então ó, a ViewBag não precisa de conversão. Então isso aqui, ó, ele não precisa fazer com ViewBag. Então aqui eu vou usar ViewBag. Não, a sintaxe dele é só o ponto. Aqui eu vou usar ViewBag. A sintaxe dele é só o ponto. O ponto e o nome da chave, né? E aqui a diferença é que eu tenho que usar ViewBag ponto endereço nome, porque eu estou acessando direto, né, o objeto, não preciso fazer a conversão. E aqui view pronto. Com ViewBag basta fazer isso. Tá? ViewBag ele é um invólucro para ViewData, então eu não preciso fazer a conversão, né? Basta eu usar a sintaxe ViewBag ponto o nome da chave utilizada, que no caso aqui é saudação, data início e endereço. Então ficaria assim. Para ficar um pouquinho, para a gente poder identificar melhor, eu vou colocar aqui, ó, ViewBag, né? Então antes de executar, vou checar todos os valores aqui. Opa! Aqui tem um ViewBag. Tá? Eu tenho que digitar a sintaxe correta. ViewBag com B maiúsculo. Tá? ViewBag, ViewBag, ViewBag. Então agora eu acho que vai funcionar. É. Vamos então, ele já está atendendo o servidor. Então vou abrir o navegador. http localhost na porta 5000 teste index, agora usando o ViewBag. Olha lá. Olá mundo, ViewBag 1/9/2007, que é a data, e aqui o endereço, tá? E aqui é o que o layout está montando para mim, um rodapé e o menu. Então é assim que funciona a passagem de parâmetros usando o mecanismo de dados fracamente tipado, onde eu posso passar informações do controlador para a view e entre as views. Tá? Geralmente eu utilizo o ViewBag e o ViewData para passar pequenas porções de dados, tá? Entre o controlador e a view. Para dados mais complexos, nós usamos o mecanismo fortemente tipado que eu vou mostrar na aula a seguir. Até lá!